Gente, então nós estamos aqui com a Vera Núbia, ela é nutricionista, já teve restaurantes vegetariano e ela está nos programas de SAM, né, que é o Sistema Soberania Alimentar e Nutricional do Bahia Produtiva. Então, ela, pelo que eu sei, é uma cozinheira de mão cheia, não é? Não só de mesa farta, né? Cozinheira de mão cheia e de mesa farta. Então, eu vou passar a palavra para você, Vera, se você quiser se apresentar, se colocar, sua formação, sua história, à vontade, viu? E a gente vai pedir para que os demais mantenham seus microfones desligados, tá bom, gente? Deixa grande, fica mais. Então, gente, boa noite. É um prazer, né? Um prazer muito grande falar desse assunto que é tão importante hoje. Eu acho que ele nunca esteve tão em pauta e tão importante. Ele sempre foi muito importante, mas agora é um momento assim das nossas vidas que a gente tem que cuidar da coisa mais importante da nossa vida, que é a nossa imunidade e a nossa saúde, né? Então, o tempo urge, né, para que a gente tome posições diariamente, para que a gente possa realmente cuidar. Eu vou contar em um minutinho como é que eu comecei essa história, para vocês entenderem um pouco minha trajetória. Em 99, eu fui estudar em Salvador, eu fui estudar artes plásticas. Na verdade, em 89, eu fui estudar artes plásticas, mas meu corpo e minha cabeça, meu espírito pediu o tempo todo para mexer com alimentos. Então, eu levava coisas para vender na faculdade, e era uma paixão por essa coisa de alimentos. E um dia eu entendi que minha história era com alimentos. Fiz vestibular para nutrição na Universidade Federal da Bahia, consegui passar aos 35 anos, eu passei no vestibular, e aí eu comecei a estudar nutrição. Paralelo ao curso de nutrição, eu abri um restaurante em Ondina chamado Mirá, que era um restaurante de comidas naturais. Gente, foi muito importante isso para a minha vida, assim, para a minha saúde, para a minha vida, porque eu fiz um restaurante dentro do tema que a gente vai falar hoje, que é alimentos não convencionais. Eu abri um restaurante com receitas não convencionais, então a gente não trabalhava com as ligas convencionais, então não usava farinha de trigo, não utilizava margarina, não usava leite de vaca nas preparações das receitas. Então, assim, a gente trabalhava, quando a gente queria fazer uma liga de um molho branco, ao invés da gente utilizar farinha de trigo, a gente utilizava inhame, aipim. Então, a gente trabalhava tudo não convencional. Então, todas as nossas receitas, elas não tinham pouquíssimo ingrediente convencional, e aquele ingrediente que fosse convencional, ele tinha que estar dentro desse lugar de alimento saudável. Então, eu desenvolvi muitas receitas, o restaurante ele ganhou prêmios muitos anos, né, como o melhor da cidade, eleito pela Veja, e nós temos muitos clientes, mas em 2010 eu resolvi fechar, porque eu queria trabalhar com nutrição clínica. Eu sou uma nutricionista clínica, adoro, sou apaixonada, e esse lugar que vocês estão vendo aqui é a cozinha do meu consultório. Então, quando eu abri esse espaço aqui, é para receber o paciente aqui, para, quando eu precisar fazer alguma intervenção na alimentação, ele vem para aqui para a cozinha comigo. Aí eu preciso ensinar, às vezes, como é que faz um pão de frigideira, como é que faz um extrato de leite vegetal. Então, esse espaço aqui é um espaço do consultório. E eu estou bem satisfeita com isso, né? Tenho hoje vivido do consultório e também de consultorias, né? Eu tenho feito consultorias para algumas empresas e isso tem sido a minha fonte de renda. Pois é, eu acho que foi uma apresentação de 1 minuto, não foi um pouco mais longa, né? E nós vamos fazer hoje o nosso encontro assim, eu vou fazer uma parte teórica, vou tentar ser bem rápida, mas assim, eu queria muito que vocês se apropriassem muito dessa ideia do que é uma alimentação saudável e fazendo essa relação com a alimentação não convencional, tá?
Eu não vou falar hoje da alimentação convencional, né? Então, não quero falar de leite, não vou falar de trigo. Hoje a gente vai focar mesmo no que tem de bom na alimentação não convencional. Eu vou falar um pouquinho também das técnicas dietéticas, que elas importam muito, que às vezes não é só o alimento. Depois a gente vai fazer um breakzinho e nós vamos apresentar os vídeos. E aí a gente vai abrir aqui para eu apresentar para vocês o que é que eu fiz aqui para vocês hoje. Tá certo? Então, eu passo a palavra para você. Ótimo. Se você precisar. Brígida, seu áudio tá mudo. Não estamos te ouvindo. Brígida? Acho que a internet dela caiu. Vamos Então, aguardar um pouquinho. Né? Perfeito. Então, eu continuo. Então, eu vou abrir a aula, tá? Vocês vão acompanhando. Vocês, se quiserem anotar depois, porque depois a gente vai bater um papo, né? Então, depois a gente volta. A gente vai fazer em 30 minutos, tá? E depois a gente volta. Então, nós vamos falar um pouco, né? Hoje, nosso bate-papo vai ser sobre alimentos convencionais, né? Esses alimentos que no nosso dia a dia a gente espera que ele esteja mais no nosso cardápio, mas assim, na grande maioria de nós brasileiros, a gente usa muito pouco alimento não convencional, né? Porque quem rege essa coisa da nossa alimentação, infelizmente, é a indústria. E a indústria ela não estimula, né? E a gente não tem quase nenhum tipo de estímulo para utilizar alimentos, esses alimentos dados pela natureza, esses alimentos que vêm da terra. Então, o que vem da terra é o que realmente, biologicamente, está conectado com a gente. Então, as vitaminas, os minerais, às vezes a pessoa olha um alimento natural, né? E fica surpreso que aquele alimento é tão rico em vitaminas e minerais. Claro que é, né? Isso é muito planejado pela natureza. A gente deveria ficar surpreso quando um alimento industrializado ou ultraprocessado ele é riquíssimo em nutrientes, né? Mas o alimento natural ele é cheio de compostos bioativos. O que são esses compostos bioativos, né? São todos aqueles compostos produzidos pelo alimento que eles têm uma composição que tem uma função... eu não queria repetir a palavra funcional, mas que ele acaba sendo funcional, ele vai ter uma função nutritiva, ele vai trazer um benefício, né? Na verdade, ele vai trazer um benefício. Então, na alimentação não convencional, a gente tem vários modelos, né? Vários tipos de alimentação não convencional. Então, a gente tem a macrobiótica, tem a alimentação vegana, vegetariana, vegetarista, naturista, naturalista, gluten-free e lacto-free. Eu coloquei só essas aí, porque vocês sabem que tem um monte, né? Paleo, low carb, essas eu nem coloquei. Essas aqui são as mais antigas, né? São as que a gente já conhece, que a gente já sabe que duram até hoje. Aí essas aqui não são as dietas da moda, né? Elas têm uma base. E agora a gente tem cada dia mais, acho que todo ano chega uma dieta nova, né? Um tipo de alimentação não convencional, e tem as convencionais também, que também são dietas que eu diria um pouco de moda. Então, dessas aqui que eu coloquei, né, eu tenho assim, uma habilidade por todas, essas são as que eu mais tenho habilidade, e eu já praticamente já fiz todas. Eu já fiz uma época macrobiótica, uma época vegana, eu fiquei 10 anos vegana para curar um problema de saúde grave que eu tive. Eu já fiquei muito tempo vegetariana, mas, assim, o meu princípio eu sou uma pessoa que eu não gosto de me enquadrar em nenhum modelo, né? Porque eu gosto de ter uma coisa mais aberta, mas a alimentação é sem glúten e sem leite. Então, basicamente, eu faço uma alimentação não convencional
na minha alimentação, ela não tem leite, mas eu como todas as outras coisas que tem no planeta, né? Se ela vinha da terra e se ela for saudável. Então, bases para uma alimentação saudável. Então, dentro dessa coisa da alimentação saudável, a primeira coisa é pensar no alimento integral. Então, as pessoas pensam, às vezes, que alimento integral é aquela coisa que a gente vai no mercado e compra um arroz integral. Quando a gente a base de um alimento integral é quando eu vou lá e tiro uma fruta pão, colho um aipim, tiro uma batata doce, uso a rama da batata. Então, eu tenho ali um alimento totalmente integral. Quando ele já está processado, já está dentro de um saco, já foi embalado, pode ter sofrido já alguns efeitos, ele já não é tão integral, né? Geralmente, algum ingrediente, né? Ele já passou industrializado. Na base da alimentação saudável, ela é composta sempre por frutas, verduras e legumes como base. Então, a base da alimentação são, né, os legumes, as frutas e as verduras. É a base. Mesmo que a pessoa faça uma alimentação, considere que a sua alimentação é saudável e ela consuma carne e consuma alimentos, né, leite, mas a base em frutas e verduras. Quem faz uma alimentação considerada mais saudável, com certeza vai ter um consumo de alimento de origem animal, né? Já está provado e provado que o excesso de alimentos de origem animal, ele acidifica mais o nosso sangue. Então, por exemplo, quando a gente tem alguma questão de saúde, a gente tem que reduzir um pouquinho o consumo de alimentos de origem animal. Você percebe que vai mais e os alimentos animais, de origem animal, ele com certeza ele acidifica mais e ele também aumenta o nosso pH, né? O nosso pH do sangue ele tem que ficar alcalino. Uma outra coisa também na alimentação saudável é o controle de alimentos industrializados, processados e ultraprocessados. Então, a gente tem que ter esse controle, né? E fazer sempre substituições de alimentos. Por exemplo, farinhas. Então, de modo geral, a gente está sempre pensando em trazer alimentos mais saudáveis. Aqui, ó, é uma base de uma cozinha vegetariana. Então, na cozinha vegetariana, as pessoas usam muito tofu, né, que é feito de soja. É um queijo feito de Veranúbia, deixa eu te falar, acho que sua internet teve uma queda, fechou o compartilhamento de tela e seu microfone também, a gente parou de te ouvir, viu? Você está me ouvindo agora? Agora tá ok. Acho que foi problema com a conexão, porque começou a dar umas falhas na sua voz também antes de cortar a transmissão. Ok. Aí qualquer coisa vocês podem me interromper e me sinalizar, tá? Perfeito, deixa comigo. Eu mudei o lugar, eu estou agora em um outro lugar que tem uma conexão melhor, e aí vamos tentar agora, eu acredito que vai dar tudo ok. Então, nessa ideia da cozinha saudável, uma das coisas muito importantes são as farinhas. Eu, inclusive, tenho trabalhado com algumas organizações e que promovem, né, essa coisa do melhoramento da produção alimentar, e nós temos trabalhado as farinhas. Eu estou desenvolvendo mesmo com a comunidade, a gente está fazendo a farinha para preparação de biscoitos, de bolo e de pães, a gente está fazendo farinha de aipim. É incrível. E nessa cozinha, né, não convencional, a gente usa muito pouco a farinha de trigo. Tem algumas pessoas que não usam, né? Então, a gente tem tantas possibilidades. A gente pode fazer farinha de sementes, a gente pode fazer farinha de cascas, podemos fazer farinha de alguns feijões, né? Feijão, farinha de pupunha. Então, a gente tem tantas possibilidades de fazer farinhas para poder fazer bolos, pães, muito mais nutritivo do que a farinha de trigo. Se a gente fosse falar hoje de farinha de trigo, a gente passava um tempão, porque o trigo realmente ele tem muitas questões, né? Que ele é muito fácil na culinária, a gente não erra nada, não erra um bolo, não erra um pão usando trigo,
porque a quantidade de glúten que tem na farinha de trigo propicia isso. As outras farinhas a gente tem que ir aprendendo, né? Eu, por exemplo, utilizo muito a farinha de milho, eu associo ela com outras farinhas, porque ela ajuda muito, né? Ela faz uma liga muito boa. Então, a gente também, olha, que outras possibilidades aí, a farinha de maracujá, né? A farinha de maracujá, inclusive, gente, ela tem uma quantidade de fibra tão boa que ela deixa o nosso açúcar mais baixo, né? Ela consegue diminuir nossa glicemia. A farinha de coco, ela também é uma farinha muito interessante. Ela ainda está muito cara no mercado, porque não tem ainda muito consumo, mas eu acho que vai chegar um tempo que ela vai estar com preço muito bom. Farinha de linhaça, vocês não têm noção do que é utilizar no dia a dia farinha de linhaça para a saúde. Como organizam nossos hormônios, como a farinha de linhaça pode ajudar o nosso intestino a funcionar bem, como pode melhorar a qualidade da nossa vida, porque a semente de linhaça ela tem também ômega 3. Então, assim, é uma riqueza usar farinha de linhaça. E ela também pode ser um substituto do ovo, para quem não pode, para quem quer economizar, para quem quer deixar o alimento menos inflamatório, porque, às vezes, o consumo exagerado de ovos pode deixar a nossa alimentação, né, com uma característica mais inflamatória. A farinha de banana verde é incrível, ela tem triptofano. Hoje eu fiz um brownie para mostrar para vocês, feito com a biomassa da banana verde, assim, com 3 ou 4 ingredientes, fica incrível. Aí também farinha de feijão branco. Sabe que é uma farinha que eu fiz outro dia, que eu gostei muito? Eu fiz farinha de andu. Eu desidratei o andu, né? Eu já tinha ele desidratado, e eu fiz uma farinha muito legal, fiz um bolo, ficou muito gostoso. Outra coisa dentro dessa alimentação não convencional é a troca do leite de vaca pelos leites vegetais. A gente só recomenda que a pessoa troque quando ela tem algum problema com leite de vaca, né? Tem gente que não tem nenhum problema, que come e não tem... Mas, assim, tem pessoas que têm intolerância, tem pessoas que têm alergia, tem pessoas que não se dão bem. Então, dentro da alimentação não convencional, a gente sempre promove o consumo dos leites vegetais. A gente pode fazer o leite vegetal de castanha de caju, de licuri, de babaçu, de todos os coquinhos que a gente possa encontrar, do coco seco, da semente de abóbora, da semente de girassol, do gergelim, que é riquíssimo em cálcio. Alguém está com o microfone ligado. Então, eu vou montar aqui, foi Gildeci que abriu. Ah, tá. Fechou. Gláucia, isso aí, Gláucia. Leite de inhame. Eu vou até ensinar aqui rapidinho para não esquecer. Quando eu faço leite, eu bato uma castanha, né, no liquidificador, depois eu boto um pedaço de inhame dentro. E aí eu fecho dentro de uma garrafa e fico batendo para que o inhame se desmanche sem bater. Depois eu passo numa peneira e ele fica, gente, com aquela consistência de leite. E é delicioso para a gente tomar à noite. Porque o leite de vaca, ele tem muitas propriedades, tem muita coisa bacana que a gente não vai discutir aqui hoje. Mas, assim, o leite vegetal, à noite, se você souber combinar bem, você vai ter uma noite incrível. Sua noite vai ser muito mais saudável. Por exemplo, se você fizer um leite com triptofano. O que é triptofano? É o precursor da serotonina. Então, se você dorme com um copo de leite cheio de triptofano, no outro dia você vai acordar com muito mais humor, com outra qualidade. Então, fazer as receitas culinárias e você colocar... Inclusive, às vezes, é muito barato. Você tem lá, abrir uma abóbora cheia de semente boa, você tira um pouquinho para plantar e o resto você guarda para fazer um leite, para enriquecer um bolo, né? E, assim, eu aprendi a saborear essas coisas de uma forma com tanta alegria e prazer, que, para mim, é uma paixão, assim. Cada vez que eu faço um leite, e aí, às vezes, eu faço leite, aí eu bato com ele com um pouquinho de passas brancas, para poder dar um toquezinho doce que tem no leite. O leite tem um toquezinho doce, né? Aí eu boto uma pitadinha de sal, até chegar naquele sabor do leite. Gente, fica muito incrível mesmo. Outra coisa, quem faz alimentação, quem está buscando por uma alimentação saudável, quem quer construir receitas mais saudáveis, tem que pensar no açúcar. Então, a gente tem algumas opções. A gente vai chegar no mercado agora, açúcar de maçã.
Porque o nosso açúcar feito de sacarose, ele tem um alto índice glicêmico. Então, você come um pouquinho de açúcar agora e ele dá uma subida. E aí, chegando aqui em açúcar, eu vou fazer um breakzinho, só para... Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.